Desde 2008 eu consegui apresentar algumas vezes alguns fora de série nacionais, tá? E todos eles com a mecânica derivada do Fusca ou da Brasília. Entre alguns que ainda faltava esse daqui, que é um MP Laffer, tá? E ele tem algumas diferenças, particularmente eu gosto bastante de alguns detalhes, eu vou apresentar para vocês agora. Bom, eu pedi para a Bianca mostrar ele de lado. Ele foi inspirado num MG inglês, tá? E o MG é basicamente com pequenos detalhes estéticos de diferença, mas basicamente é o mesmo conceito de carro. Motor, 4 cilindros, baixa cilindrada de 1100, se eu não me engano, a 1500, fica aqui na frente, tá? Motorista com passageiro aqui do lado, antes, imediatamente do eixo traseiro, e aqui não tem nada, ou seja, no MG o peso fica perfeitamente balanceado. Era uma referência de esportivo nos anos 50, naturalmente foi superado depois por alguns outros modelos, mas o MP Laffer ele foi inspirado no MG. Quais as características do MP? A mesma posição, o mesmo design, só que o motor Volkswagen está aqui atrás. Então você tem todo o peso, a maior parte do peso, quando você está andando com o carro aqui na parte traseira. Isso não significa que o carro seja instável, nem nada disso. Mas você tem que ter isso em mente quando for andar com o carro. Tá, a minha lembrança quando eu era pequeno, a Bianca vai poder mostrar aqui atrás. Quando você é molequinho, pequeno, criança, você não entende nada de carro. E o que me chamava a atenção quando eu vi o MP, e eu não sei se eu vi muitos ou se realmente ele me marcou quando eu era criança, é que a gente achava que o step dele era feito de metal. Porque a gente viu isso daqui na nossa imaginação, o step realmente ele estava aqui. E de fato não é, isso daqui é só um enfeite, existe uma roda aqui simulando como se o step estivesse nessa posição, igual no original, mas o fato é que o step fica lá na frente, porque aqui atrás fica o motor. Na minha lembrança de infância, eu lembro de um branco que eu via esporadicamente e normalmente com uma mulher no volante. Tá? Não significa que era um carro de mulher, mas com certeza pelo próprio design do carro, o capota baixar e tal, era um carro que com certeza as mulheres desejavam e provavelmente algumas ganhavam inclusive de presente. Tá bom? Esse daqui ele tá com uma mecânica Volkswagen, eu acho que todos saíam com uma mecânica Volkswagen 1600. Deixa eu confirmar essa informação com um especialista, Zé Frizinho, pera um pouquinho. Bom, consultando meu Zé Frizinho Todd de plantão, ele também acha que todos eram 1600, mas não tem certeza absoluta. Começou em 74, então talvez nos primeiros anos aí tenha saído alguma configuração diferente. Tá bom? De qualquer forma, eu acredito não, o chassi é baseado no chassi da Brasília, ele foi fabricado até 1986 e era um dos carros mais caros em produção no Brasil, tá? Independente, vamos deixar de lado agora se você gosta do design ou não do MP. Isso é bem específico e é uma questão de gosto pessoal. Uma coisa eu posso afirmar para você, independente de você gostar ou não do design. Eu particularmente gosto por dois motivos. Primeiro porque a posição que você vai dirigir, apesar de ser um carro fora de série, um carro de fibra, você não vai ficar deitado como, por exemplo, num Puma, que quanto menor o número do teu RG, os dois primeiros dígitos, mais você vai se incomodar em ficar entrando e saindo, por exemplo, de um Puma. Esse daqui não, esse daqui você vai ficar sentadinho sem problema nenhum, eu já vou mostrar isso para vocês. Bom, então a primeira vantagem é exatamente isso daqui, ó. Mais fácil até do que entrar num Fusca. Posição de dirigir, se ela não for muito similar, ela talvez seja melhor até do que do Fusca, pelo menos aqui dentro. Naturalmente é uma questão de você acostumar com a frente do carro mais longa, a traseira mais curta, perceber que você está praticamente em cima da caixa de câmbio, mas isso daí são detalhes aí que você acostuma muito rápido. Eu acho que o mais legal realmente é a posição que você fica, não sofre, ó, tanto para entrar quanto para sair é bem fácil. Uma outra, vamos dizer, vantagem, quase que exclusividade do MP, lembrando que a gente está falando de carros aí de 40, 50 anos
Então a gente precisa sempre dar o, vamos dizer, dar o desconto aí do tempo e do uso que o carro teve. Esse exemplar em particular, ele passou por um processo de restauração completo numa oficina que eu acredito que seja mais conceituada para fazer esse serviço nesse modelo de carro. Aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, são pessoas que trabalharam na linha de produção. É isso mesmo, Todd? A pessoa que cuida da oficina, ela trabalhou na linha de produção na época, então ela consegue fazer o carro nos detalhes que ele tinha na ocasião. Então, ou até melhor, algumas coisas são até melhoradas. Por exemplo, eu não sei se existia isso, mas o vidro aparentemente é verde, tá? Então ele tem muitos detalhes aí que foram incorporados. Se você der a sorte de encontrar um MP Laffer em algum encontro que você for, pelo menos todos os donos de MP Laffer que eu conheci até hoje são gente boa. E você começar a conversar com ele, ele vai querer te mostrar o motor, ele vai falar da seguinte forma: muito cuidado na hora de abrir a tampa do motor para você não prender o dedo, porque aqui a gente tem que colocar a mão ou desse lado aqui, ó, não existe um lugar para você puxar, aqui embaixo não tem como, eu vou puxar por esse lado aqui, mas eu vou destravar primeiro. Bom, tenho que vir aqui para abrir a tampa, ó, puxa. Eu acho que essa é uma das modificações que o original não tinha, porque esse me parece um puxador de Gol dos anos 80, início dos anos 90, deve ter sido feita essa melhoria. Então tem que colocar a mão aqui com cuidado, levantar o cuidado para não prender o dedo. Aí aqui essa haste, eu vou travar ela nessa posição e ela vai ficar. Bom, esse carro veio para a gente instalar o filtro ali no suporte no câmbio, Balflex, dupla 34 do Alan, mas o carro ele já veio exatamente do jeito que vocês estão vendo. É praticamente um carro 0 km. Tá? O que aqui foi feita a restauração, a Tony Car, especializado em MP Laffer. Eu acredito que o pessoal que trabalha lá, eles já foram funcionários ali da fábrica do MP Laffer no passado. E aqui vem vamos dizer, o grande segredo da minha infância, que eu acabo descobrindo que não tem pneu nenhum aqui embaixo, ó. E nem a roda, né? É só uma peça muito parecida com a roda que fica presa através dessa haste aqui. Com certeza eles não cortaram uma roda para fazer isso, tá? Então aqui esse espaço ele não tem como pôr step, ele era necessário para a gente ter o motor. Então no momento de fechar, mesma coisa, tem que tomar cuidado e colocar a mão aqui. Se você não tomar cuidado e colocar um pouco para cá, você vai machucar teu dedinho. Então puxa aqui, ó, desce devagar, também não fica com a mão muito aqui que pode prender. E trava. Olha aí que beleza. Então, quer dizer, se o motor tá aqui, a gente tem tudo jogado aqui para trás, o que tem lá na frente, Bianca? Não sobrou nada. Porta-malas? Porta-malas gigantesco. Bom, esse eu já deixei destravado, tá? Então ele vai abrir desse jeito, o mesmo sistema de prender aqui. O acabamento, eu não sei dizer como era o acabamento do modelo original, mas eu arrisco a dizer que com certeza não era tão bem acabado quanto esse daqui, tá? Aqui a gente tem o tanque, tá? O bocal de abastecimento do tanque. Eu vou levantar os carpetes aí que eu já andei fuçando antes da Bianca começar a gravar o vídeo para não ficar tão perdido, não parecer tão perdido nos vídeos, tá? Aqui tem uma tampinha, ó. A gente levanta, tanque de inox, não sei a capacidade dele, mas deve ser basicamente uns 35 a 40 litros. E tudo nos mínimos detalhes aqui, muito bem feito, tá? E se a gente olhar, a Bianca vai depois mostrar aqui por dentro, a gente não percebe, vamos dizer, como é que eu posso dizer sem parecer grosseiro, a gente não percebe aquele acabamento apressado que é normal a gente encontrar em carros de fibra dos anos 70 e dos anos 80. Aqui, se você não ficar sabendo que o carro é de fibra, você imagina que é um carro feito de metal, de tão bem acabado que ele é. Bom, então o step está aqui, nessa posição, a bateria fica ali na frente. Naturalmente, esse enfeite que simula a grade do radiador do MG original é só um enfeite mesmo, como você pode já ter deduzido, tá? Não tem absolutamente nada. Prontinho. Não tem absolutamente nada aqui para trás, tá?
a frente clássica do MP, isso daí se destacava de todos os outros carros, porque quando você era criança, você olhava e falava, nossa, olha um Calhambeque, olha que bonitinho, e que não sei o que. Até os fios que saem dos faróis, eles têm um acabamento de metal, de muito bom gosto e muito bem acabado. Suspensão dianteira da Brasília, tá? Freio da Brasília, suspensão traseira da Brasília, freio da Brasília, e assim por diante. Do ponto de vista mecânico, o que eu deduzo que foi a parte mais desafiadora para ser feita aqui, como a pessoa está sentada praticamente onde seria o banco traseiro da Brasília, a coluna de direção ela precisou ser ampliada, precisou ser estendida, e talvez está trabalhando num ângulo diferente do original. Eu vou convidar vocês agora para dar uma volta, aproveitar a tarde de sol, para verificar como é que é o funcionamento dinâmico dele. Bom, Bianca, eu quero mostrar isso daqui antes. Para quem nunca entrou num MP Laffer, igual eu até algum tempo atrás, para você levantar ou descer o vidro, existe uma trava aqui, ó, que você puxa, consegue colocar na altura que você quiser. Então é uma mola com uma placa ali, com uma borracha para segurar o vidro por atrito. Bem engenhoso, ó. Separa ele onde você quiser e consegue descer também. O volante é próprio para ele. O painel, aí não existe absolutamente concorrência em nada que já foi fabricado no Brasil, em época nenhuma. Não existe painel mais lindo do que esse daqui. Honrou o MG, honra qualquer carro inglês com o painel de madeira de lei. Não somente o painel, como a tampa do porta-luvas e a lateral aqui onde a gente apoia o braço. Tá? Pelo que eu fiquei sabendo, existiam alguns com uma madeira mais clara, outro com madeira mais escura e assim por diante. Mesma coisa para os instrumentos feitos para ele. Tá? Aqui está marcando 329 km depois da restauração. Então praticamente é um carro zero. Eu não gosto de andar em carros exclusivos, em carros diferenciados igual esse daqui, mas eu confesso que eu não resisti à tentação, vou precisar dar pelo menos uma voltinha para compartilhar com vocês. Eu acabei não mostrando, tá? E nem comentando. Eu estava emocionado quando a gente estava mostrando o motor, mas ele tá, naturalmente ele não pode vir aqui e sair sem o MAF. Tá? Então ele tá também com o MAF. O modelo do MAF que ele está usando é o da Kombi com 2 abafadores, com a saída do lado esquerdo do carro. Apesar do som ser de Fusca, a experiência quando você dirige não tem absolutamente nada a ver. A frente é gigantesca, se a gente olhar para trás não tem nada, acabou o carro. Então pelo menos para quem dirige a primeira vez, você fica bem atento, vamos dizer assim. A sensação, para quem não está acostumado, é de que a frente está empinada, está muito levantada, o que não é verdade, e que se você acelerar ele vai decolar, tá? Provavelmente pelo fato de ser mais longo ali à frente, e que naturalmente o movimento que o carro faz quando você acelera é levantar um pouquinho à frente.
sensação de dirigir é tão particular. Eu acho que pelo fato de você não ter capota, posição, que você está muito para trás no carro, que você não tem vontade de ficar acelerando. Não é que você tem medo, você não tem vontade, você quer andar devagar para curtir o passeio, tá? Então eu acho que isso explica muito o fato dos carros terem aí os mais velhos 50 anos. Eu, pelo menos, eu nunca vi um desse rebaixado, com os fogos pintados na frente, com motor de Subaru, tá? Normalmente quando você vê um carro desse, ainda que de repente não está nesse estado, que acabou de sair de uma restauração nota 10, ele está muito bem mantido e o dono está curtindo bastante. Eu fiquei bonito no MP, Bianca? Ficou. Será que tua mãe vai ficar brava que eu andei nele sem ela? Não. Não, né? Acho que não tem problema. Bom, é muito gostoso andar no MP. É uma experiência completamente diferente de qualquer outro refrigerado a ar. E quando eu falo qualquer outro refrigerado a ar, envolve todos os que a Volkswagen fizeram ou qualquer outro carro de fibra, que pode ser o Puma, pode ser qualquer outro. Tá? É diferente porque a posição, você está bem para trás, o painel é maravilhoso, o painel mais lindo que eu já vi, com certeza. Tá? E já vi outros painéis de carros ingleses, mas de nacional eu acho que esse daqui é insuperável. Tá? Naturalmente ele representa uma época, não é um painel para um carro 0 km, não é nada disso. Mas se a gente for considerar o capricho que a pessoa teve há 50 anos atrás para fazer não parece que tem entre 4 e 5 mil foram fabricados, tá? Tanto que foi de 74 a 86, realmente é maravilhoso. Quando você anda com o carro, você não tem vontade de acelerar, talvez pelo vento, o barulho normal com a capota aberta e o motor, você está em cima do motor praticamente. Então você anda mais curtindo o passeio do que qualquer outra coisa. E talvez esse tenha sido o fato, talvez o livramento dos MP, que você não vê MP rebaixado, você não vê MP com fogo pintado ali, você não vê MP com aro 17, tá? Você não vê MP sem suspensão, você não vê nada disso. Todos os que você vê, eles estão, vamos dizer, o mais próximo possível, pelo menos da altura, do propósito de uso do original. Tá bom? Esse daqui eu tenho o privilégio hoje de apresentar para vocês um exemplar literalmente 0 km. Eu comentei aqui, tá a 320 km de velocímetro. Acabou de ser restaurado, ou melhor, ele foi refabricado na Tony Car. Tudo que foi necessário ser trocado foi trocado, foi melhorado, foi aperfeiçoado e realmente é um brinquedo bem legal. Tá joia? Você não conhecia, agora você conhece o MP Laffer. Quero agradecer o proprietário pela confiança na nossa oficina e a vocês por terem assistido o nosso vídeo e aproveitar, ainda que a gente não conheça, dar parabéns para a equipe da Tony Car, porque o serviço aqui realmente foi maravilhoso, foi perfeito. E isso é um serviço que é o que a TV a cabo tenta apresentar para muita gente. As pessoas às vezes imaginam que qualquer oficina vai fazer um serviço igual vê na TV a cabo e acaba se decepcionando. E não é o caso aqui. Aqui realmente é um serviço de primeira. Tá joia? Obrigado, até o próximo.